Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade, mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Receba o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Eu sou José Pinto Júnior e hoje é 18 de maio de 2020. Estamos falando para diversas emissoras de rádio do Rio Grande do Norte. Começamos sempre abraçando e agradecendo as rádios, as emissoras e as pessoas que as fazem e que nos recebem, que também, de certa forma, nos abraçam. Então, eu queria mandar um abraço muito forte para a galera aqui. Estou aqui com Itapuã Costa, com Abner Lima, também com Alan Almeida, nesse fazer jornalístico de mais uma edição do Potiguar Notícias, fazendo aqui através da PNTV e mandando um abraço para a TV Sena, para 91.9 FM, um abraço muito forte a você que nos acompanha pela Sintonia do Bem, pela 105 FM, um abraço para Robert, para Klaus Rego, muito obrigado por estar conosco, FM Liberdade, FM Macaíba, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, receba o nosso abraço, FM Zona Norte, FM Liberdade, Asas da Esperança, alô Mossoró, um abraço muito forte para a terra de Santa Luzia, Santa Rita FM, receba o nosso abraço, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Pureza Web. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. O programa de hoje será muito interessante porque terá muitas participações. Como você sabe, nós temos diariamente a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva, mas hoje nós teremos a empreendedora Cris Liberato, que vem falar conosco, o deputado Hermano Moraes, falando sobre o desinvestimento da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte.
Temos também a empreendedora e educadora Maria Ferreira e também o coach Maurício, todo mundo junto e misturado aqui. Agora você sabe que você que acompanha o Jornal Potiguar Notícias, sabe que a gente começa sempre trazendo os destaques do portal de notícias do Rio Grande do Norte, os destaques do portal www.potiguarnoticias.com.br. Queria mandar um abraço para a Revil Alves, que está nos acompanhando pelo Facebook. Um abraço, Revil, um abraço, Laércio Câmara, Marcos Santiago, Moraes Neto, muitíssimo obrigado por estar conosco, José Carlos, enfim, um bocado de gente boa acompanhando o Potiguar Notícias de hoje. Pessoal, a oposição pede CPI para apurar denúncias de cassação de Flávio Bolsonaro. Então, essa questão a troca de ministro, a perda do Bolsonaro quando perdeu o Moro, parece que ele criou alguns problemas jurídicos, ou pelo menos trouxe mais visibilidade aos problemas jurídicos que ele tinha desde a época da eleição. Então, o Flávio Bolsonaro, o suplente de senador do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, diz que as investigações que estavam sendo feitas pela Polícia Federal durante a época da eleição, elas foram atrasadas para beneficiar a eleição de Jair Bolsonaro. Então, isso aí vai... e o filho dele, Flávio Bolsonaro, era um dos articuladores junto com pessoas que eram do gabinete do próprio Flávio, que eram ligados a milicianos, tiveram influência no que diz respeito à divulgação e às investigações da Polícia Federal, o que mostra todo o interesse do Jair Bolsonaro em querer trocar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e até no país. Depois o Moro não concordou, porque na avaliação dele era algo indevido. E então Bolsonaro terminou tirando Moro. Por que tirou Moro? Não é porque ele não quisesse Moro. Tirou Moro porque a Polícia Federal não tinha autonomia em relação à Polícia Federal, não podia se meter, a Polícia Federal teria que trabalhar de forma independente, como deve ser, no Rio de Janeiro. E Bolsonaro não quer admitir isso porque vai chegar a família dele. Esse é um grande problema que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e mais uma instabilidade que o presidente da República produz em tempo de pandemia, quando todos nós deveríamos estar justamente focados em enfrentar a pandemia, porque, como a gente diz sempre aqui, essa pandemia não ataca só a vida das pessoas, ataca a economia, ataca a empregabilidade, ataca justamente a arrecadação de impostos. Então, a União, o Estado, a União, os municípios vão também ter queda de arrecadação justamente porque está tendo queda no consumo e, como nós sabemos, no Brasil os impostos são cobrados no consumo. Então, nós teremos problemas bastante em relação a isso. Se você quiser acompanhar a matéria, entender melhor, acesse aí www.potiguarnoticias.com.br e você terá a matéria completa. Pessoal, a gente está vivendo um tempo muito difícil, inclusive de fake news. O deputado Getúlio Rego soltou uma nota dizendo que não é dele o áudio em que circula sobre o uso sobre o deputado Getúlio Rego, como você sabe, ele é médico. E aí foi soltado um áudio atribuído ao deputado Getúlio Rego sobre a questão da pandemia, sugerindo soluções mágicas, vamos dizer assim, em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, o deputado que é médico soltou uma nota dizendo que isso é fake news, que não é a voz dele. Então, eu queria aproveitar, inclusive, o comentário de hoje para pedir a você, meu caríssimo ouvinte, minha caríssima ouvinte, você que nos acompanha pelas redes sociais, que cheque as notícias. Veja, rede social,
a notícia que está na rede social, se vem de um veículo de comunicação conceituado, que tem história, que tem jornalistas profissionais produzindo, ou se a fake news está ali, ou se aquela matéria está ali sem assinatura de quem você não conhece, ou com assinatura de quem você não conhece. Leia a manchete e leia também a matéria, porque muitas vezes a matéria nada tem a ver com a manchete nada tem a ver com o conteúdo. Então, não passe para frente aquilo que pode ser mentira, porque você pode estar espalhando uma mentira que prejudica as pessoas, tá certo? Há sempre uma intenção de quem faz uma fake news, é defender alguém e prejudicar alguém. Então, se você passa adiante uma notícia sem avaliar a fonte, você está ajudando as pessoas ou a defender alguém devidamente, possivelmente, ou a prejudicar alguém. Essa é a dica do programa de hoje. Queria começar Vamos começar agora a ouvir os participantes do nosso programa e a gente começa sempre com a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, o que o senhor destaca na coluna de hoje? Olá, como vamos? Olá, Pinto Júnior, todos aqueles que acompanham o Potiguar Notícias. Estamos nós, mais uma vez. Olha, Pinto, estava meditando sobre os textos da Sagrada Escritura de hoje, e hoje acontece algo que tem muito a nos ensinar. Começa então o diálogo entre Pedro e Paulo. Paulo e Barnabé estão em Jerusalém e haviam então os cristãos de Antioquia da Psídia. Lá, como você sabe, era um centro mais helênico, mais de influência grega. Então são como que, não digo um choque, mas um encontro de duas culturas. Isso tem repercussões profundas na vida da fé. O grupo de Pedro, de um lado, e o grupo de Paulo, lá para o outro lado, helênico. E então, Paulo e Barnabé, com Pedro e seus companheiros em Jerusalém, enviam uma carta para os outros cristãos que estão em Antioquia da Psídia, para que as coisas comecem a se ajustar. Nós sabemos, depois a gente vai falar um pouco mais disto, que o desfecho deste encontro de culturas foi exatamente o Concílio de Jerusalém. O tema principal era a questão da circuncisão, o que tinha a ver isto com a fé. Esse é o fato. O que isso tem a nos dizer? Tem a nos dizer que nós vivemos num tempo em que há uma mistura de culturas. Infelizmente, as pessoas não vão pelo caminho de Pedro e Paulo, do encontro, e vão pelo caminho, então, do confronto. É muito diferente o caminho do encontro para o caminho do confronto. Um confronto, você não consegue medir as consequências. Um encontro, não. As divergências continuam, mas as pessoas são capazes de caminhar juntas. Eu desejo, Pinto, para você, para mim, para todos nós, para todos os que acompanham, que possamos nós estabelecer a cultura do encontro para evitar os confrontos. Por hoje é só, Pinto. Um grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação no Jornal Potiguar Notícias, hoje falando do encontro dos encontros e do confronto, né? E eu aqui lembrando de Vinícius de Moraes, né, que dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja muitos desencontros pela vida. Pois é, Padre Murilo de Paiva, muito obrigado pela sua participação. Olha, você que está de quarentena, você que não está de quarentena, a gente recomendar uma boa leitura é sempre um bom conselho. Não vamos nem chamar de conselho, é uma boa dica. Então, a dica de leitura, é claro, aqui vai as sugestões dos colunistas do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Queria sugerir aqui a leitura de Ana Paula Campos. Ana Paula Campos escreve todas as semanas aqui sobre diversidade, sobre racismo, sobre feminismo. Queria sugerir aqui, você que gosta de educação, Andresa Tavares. Todos os domingos ela posta a coluna dela. A professora Andresa Tavares está com um textinho novo postado ontem, neste domingo, e você pode conferir
no Potiguar Notícias, você vai na barra de rolagem e encontra a editoria Colunas, e lá está a Andresa Tavares. Também Cefas Carvalho. Alô, Cefas Carvalho, o editor do portal Potiguar Notícias, é o aniversariante de hoje. Oi, Itapuã, será que tem uma musiquinha de parabéns aí? Tem não? Ô, rapaz, poderíamos ter preparado uma música de parabéns. Eu não vou dizer nem a idade de Cefas, né? Não vou nem dizer a idade dele, porque sempre comemorar, independente da idade, é comemorar a vida. Então, independente da idade, é importante estarmos vivos. E idade para jornalista, é sempre bom ter mais idade, porque jornalista com mais idade significa mais experiência. Ó, jornalista, a idade só serve para duas coisas: para o vinho, quando fica mais velho, é mais gostoso, e o jornalista, quando ele fica mais velho, ele tem mais experiência e logo mais vivência, consequentemente, mais qualidade. E o jornalista Cefas Carvalho é justamente isso, sinônimo de qualidade no que diz respeito ao jornalismo, além de ser um bom caráter, um grande profissional. Muito obrigado, Cefas Carvalho, pela parceria e meus parabéns aqui de toda a equipe, aqui todos os seus colegas de trabalho. Um abraço para Theo Tomás, que também escreve, está nos acompanhando de Currais Novos, também escreve sobre literatura aqui no portal Potiguar Notícias. Andréa Braz, Evandro Borges, Bia Campos, também é nossa dica de leitura, Aderson Barros. O professor Aderson Barros escreve sobre esse campo da contabilidade, tá certo? Da gestão pública, uma dica aí para quem gosta dessa área. Renice Ordini escreve aqui sobre literatura. Valério Mesquita foi prefeito de Macaíba, foi deputado estadual, e Valério escreve sobre causos. O professor Wellington Duarte escreve muito sobre política. O professor Wellington Duarte é do Adurne Sindicato. Claudinho Leite, que escreve sobre o mundo dos evangélicos. Daniel Costa, que escreve muito bem, advogado. Alfredo Neves, alô Macau, alô Alfredo Neves, que escreve sobre artes. Ana Carolina Monte Procópio, procuradora do Estado do Rio Grande do Norte, advogada competente, também aqui no Portal de Notícias do Rio Grande do Norte. Ananda Carvalho, a juventude presente no Portal de Notícias. Arthur Dutra, um grande abraço, advogado também. Andréa Nogueira, que escreve sobre feminismo. Estou vendo aqui a Maria da Penha atualizada, ela escrevendo sobre a Lei Maria da Penha. E falar nisso, você tem percebido, você que é atento, tem percebido que a violência doméstica em tempo de pandemia tem crescido, o que é um absurdo. Antes da pandemia, o mapa da violência já dava conta que o Rio Grande do Norte tem proporcionalmente, é o estado mais agressor do país, o estado onde os homens mais agridem as mulheres. Não há um sinal de covardia terrível. Então, nós homens precisamos fazer uma releitura do nosso comportamento em relação ao sexo oposto, porque é inadmissível continuarmos nesse ranking de agressividade, porque nós estamos, o padre Murilo de Paiva falava no início, a ideia entre o confronto e o encontro. Então, principalmente entre homens e mulheres, a pessoa que já desenvolveu uma relação romântica com você, muitas vezes tem mãe dos filhos e se encontra numa situação dessa de agressão física, chegando até o feminicídio. Então, isso tem crescido bastante durante o tempo de pandemia, tem crescido bastante durante esse tempo de convivência de uma convivência mais acirrada, ou de uma convivência mais permanente, vamos dizer assim, e os números têm mostrado que a violência nos lares tem aumentado. E isso é um sinal de que nós ainda não estamos civilizados para viver com a diferença. Nós estamos ainda treinados para o confronto e menos para o encontro, como diria o padre Murilo de Paiva na sua fala de hoje. Então, embora nós cheguemos a divergir, porque divergir é importante, divergir significa que pensamos de forma múltipla, de forma diferente, mas isso não quer dizer que precisamos eliminar o outro porque somos diferentes. Pelo contrário, a diferença do outro é que deve ser um elemento para nos enriquecer, e a nossa diferença é enriquecer o outro, e assim a gente poder nos alargarmos, nos tornarmos maiores no que diz respeito à compreensão da natureza humana, dos valores, das diferenças.
e não eliminar diferenças, porque se a gente elimina a diferença, a gente fica muito mais pobre do ponto de vista da humanidade, certo? É a multiplicidade de saberes e as diferentes opiniões, as múltiplas ideias que nos engrandecem, nos tornam grande, e não o contrário. Não só a nossa opinião prevalecer, se só a nossa opinião prevalecer, certamente seremos uma estrada de mão única. Se várias opiniões florescem, há um enriquecimento de ideias, de valores, de convivência, e é preciso, de parte a parte, haver respeito em relação a esta diversidade de pensamento. Pessoal, nós vamos ouvir mais uma participação no programa de hoje. Agora é a vez da empreendedora Cris Liberato, que vem trazer a sua palavra de como você fazer empreendedorismo, quais as reflexões que nós devemos fazer nesse tempo de pandemia. A gente tem, o consumidor está mudando, então as empresas precisam mudar. Como é que a gente vai sobreviver esse tempo de pandemia e como é que nós vamos nos reinventarmos para enfrentarmos o mercado na retomada pós-pandemia. É com você, Itapuã. A palavra agora é de Cris Liberato. Boa tarde, Pinto Júnior. Boa tarde, ouvintes da Rádio Potiguar Notícias. Sou Cris Liberato, empreendedora. Trabalho com empreendedorismo digital, dentro do marketing de relacionamento e com foco no desenvolvimento de lideranças. Essa pergunta é muito pertinente nesse momento de pandemia. O empreendedorismo é essencial. Hoje, nós enfrentamos um grande desafio frente à pandemia que atinge todos os setores socioeconômicos do país. E vejo diversos setores se reinventando e até acrescentando novos segmentos ao seu negócio, que é inovador. Mas o mundo é feito de conexões. Vamos entender que estamos interligados a todos os canais de comunicação que favorecem o aumento exponencial do empreendedorismo digital, empreendedorismo online, empreendedorismo nas redes sociais. E é importante frisar que é dentro das nossas próprias casas. Então, eu sou empreendedora desde criança, quando eu aprendi com os meus pais, diante de uma necessidade econômica na renda familiar. E quantos de nós não passamos por um momento como esse? Cabe frisar que o empreendedor não é o ato de ser empreendedor, e sim o comportamento que ele desenvolve frente às habilidades diante de um momento de caos, de um momento de escassez, como esse exato momento que estamos enfrentando. A minha dica como empreendedora é: aproveite o momento, fique em casa, busque o autoconhecimento, busque novas maneiras de empreender. É aí, nessa busca incessante, que vai surgir alguma ideia inovadora. E quando o empreendedor coloca em prática, a ideia se transforma em um negócio promissor. Então, esse é o meu recado para você nessa tarde. Leve com muita positividade esses dias de quarentena. Talvez serão mais dias, talvez não, mas vamos entender que é um momento que precisamos evoluir. Precisamos dar um start na nossa carreira como empreendedor e buscar incessantemente, porque inevitavelmente acontece essa grande evolução. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado pela sua participação, um abraço muito forte para a Cris Liberato. Agora os abraços, Cris, é tudo virtual, viu? Um abraço aqui pelo rádio, um abraço aqui pelas redes sociais, o abraço é virtual e à distância, tempo terrível, tempo de pandemia, mas isso passa, tudo vai passar
e vamos refletirmos para nós voltarmos melhores depois dessa pandemia em relação ao que somos hoje. Caixa, estou lendo aqui no portal Potiguar Notícias, Caixa inicia crédito da segunda parcela de auxílio emergencial nesta segunda. Portanto, hoje, meus caros amigos, neste 18 de maio de 2020, a Caixa Econômica inicia créditos da segunda parcela de auxílio emergencial. Queria dizer para você que precisa ir à Caixa Econômica, eu sei que você já vai cansado, leva um lanche, leva uma água, mas mantenha aquele distanciamento de 1,5 metro, vá de máscara. Nós fizemos aqui no centro de Parnamirim, Nova Parnamirim, na cidade do Natal, fizemos fotos, recebi telefonemas aqui da região agreste, do Seridó, onde as pessoas não estavam respeitando esse distanciamento que a Organização Mundial da Saúde manda, que os médicos pedem, que você fique distanciado das pessoas que estão na fila, 1,5 metro de distância, usando máscara, tá certo? Tente fazer esse exercício. E queria dizer que a Caixa Econômica Federal ainda tem tempo de corrigir um erro. A Caixa Econômica podia distribuir máscara, podia ter pessoas ali orientando as filas. Os bancos poderiam ter, nesse momento, o próprio governo federal poderia oferecer algumas mudanças de dilatar aí esse atendimento, no sentido de alguns locais onde pode ser feito, atender à noite, atender no final de semana, para diminuir o tamanho dessa fila. Ou, quem sabe, pensar em colocar essa atividade para outros bancos, não somente para a Caixa Econômica. Uma fila de 100 pessoas, se for 4 bancos, o tamanho da fila cai para 25 pessoas. Então, isso evitaria aglomerar pessoas. Então, já que a Caixa Econômica, o governo federal, não tomou essa medida, você, por gentileza e por sua própria defesa, nos que diz respeito a se defender do coronavírus, você tome essa atitude, não baixe a guarda, fique naquele distanciamento de 1,5 metro e usando a máscara, porque você se protegendo, você estará protegendo também a sua família, as pessoas que você mais gosta. Então, essa é a dica aqui do Potiguar Notícias, essa é a nossa sugestão. Agora nós vamos ouvir mais uma participação, nós vamos ouvir agora a participação do deputado estadual Hermano Moraes. A gente traz esse debate aqui, nós temos feito com o Ives Corsino também, que é presidente do Sindipetro. Aproveitar e mandar aqui um abraço para Ives Corsino, que é presidente dos petroleiros do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. O que aqui acontece? Há, desde o início do governo Temer, uma forte inclinação ao desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte. Sobretudo, a venda dos campos maduros, dos campos terrestres. O que são os campos maduros, minha gente? É justamente aqueles campos que já operaram muito tempo, a extração de petróleo, tanto ali na região do Oeste, como aqui na região de Alto do Rodrigues. Então, a Petrobras está tirando esse investimento daqui, buscando privatizar esses campos e buscando investir somente focando o investimento no pré-sal. Isso já vinha acontecendo no governo Dilma, mas piorou bastante, porque veio também a onda de privatização já no governo Temer. Aí, do ponto de vista dos petroleiros, do ponto de vista da arrecadação de impostos aqui para o Rio Grande do Norte, é muito ruim, porque a Petrobras é responsável por grande quantidade de royalties, grande quantia de royalties que paga a estados e a municípios, ao estado e aos municípios, e também por os impostos que são advindos da extração do petróleo. Então, isso pode trazer um prejuízo em termos de arrecadação para o Rio Grande do Norte, e o deputado Hermano Moraes está fazendo esse debate na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir a opinião do deputado Hermano Moraes sobre a questão do desinvestimento da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. Deputado, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior. Olá, meus amigos e amigas que nos acompanham através do Potiguar Notícias. Esse assunto da Petrobras é um assunto recorrente, muito importante para a economia do Rio Grande do Norte. Nós sabemos que a empresa está presente no Rio Grande do Norte há 40 anos, explorando petróleo, gás, fez investimentos através da refinaria Clara Camarão, também investimentos sobre pesquisas e também
na exploração desse mineral tão valioso. No entanto, nos últimos anos, tem adotado uma política de desinvestimento, ou seja, retirando ou diminuindo de forma muito acentuada os recursos que antes investiam no Rio Grande do Norte. Com isso, tem provocado um desemprego muito grande em todo o estado do Rio Grande do Norte, porque ela atua em 16 municípios, especialmente na região salineira, oeste, onde há uma produção maior de petróleo. Mas 97 cidades recebem recursos em função da atividade da exploração do petróleo em nosso estado. Portanto, nós temos, de forma direta e indireta, cerca de 50 mil pessoas que dependiam ou ainda dependem na cadeia de emprego, na cadeia produtiva, da exploração de petróleo em nosso estado. E para nossa decepção, nos últimos anos a Petrobras só tem olhos para a exploração do pré-sal, que é a exploração do petróleo em águas profundas do mar, onde tem certamente uma maior lucratividade. E esquece da sua responsabilidade social do ponto de vista do equilíbrio regional, o equilíbrio das regiões. Então, não só o Rio Grande do Norte está sendo atingido, mas também outros estados, principalmente do Nordeste. E aí a Petrobras, que ao longo dos últimos anos tem diminuído seus investimentos, há pouco anuncia outra medida muito desagradável, que seria a desativação de várias plataformas, salvo engano 24 plataformas, o que vai gerar mais desemprego e menos investimento, porque isso tem um reflexo também no comércio e em outros serviços também prestados à empresa. A refinaria Clara Camarão, localizada no município de Guamaré, está subutilizada. Ela poderia estar produzindo muito mais lá, além do processamento do petróleo, com a produção de óleo, do gás e também da gasolina, da aviação. Nós já tivemos muitos empregos através de firmas, de empresas que prestavam serviço à Petrobras. Então, o nosso requerimento, que fizemos, inclusive, através de mais um pronunciamento na Assembleia Legislativa, foi no sentido de que o governo do Estado, juntando-se à nossa bancada federal, possa levar, e articulado com outros estados que também estão sendo prejudicados, embora o Rio Grande do Norte seja o maior prejudicado com essas medidas da Petrobras, que se junte e que tente sensibilizar o governo federal para que possa fazer um apelo à Petrobras no sentido dela rever essa política tão cruel e tão danosa, tão prejudicial à economia do Rio Grande do Norte. Nós vamos continuar nessa luta já iniciada há bastante tempo, e o que nós estamos verificando é que dia após dia as medidas só trazem prejuízo para o Rio Grande do Norte. É bom lembrar que ao longo de 40 anos, fazendo essa exploração em terra do petróleo no Rio Grande do Norte, há uma estimativa que a Petrobras lucrou 266 milhões de dólares, ou seja, é uma atividade lucrativa. Se em outros lugares pode lucrar mais, mas aqui é importante que ela cumpra também o seu papel social e econômico, no sentido de trazer mais divisas, mais oportunidades, gerando emprego e renda e desenvolvimento para o Rio Grande do Norte e toda a região. Portanto, quero alertar toda a sociedade, a todos que fazem o setor produtivo, ao governo do Estado, à nossa bancada federal, para quem encaminhei requerimento nesse sentido. Vamos juntar forças e vamos tentar sensibilizar a Petrobras para ela rever essa política cruel que visa apenas o maior lucro e esquece da sua responsabilidade. Logo, a Petrobras
que lucrou tanto ao longo dos últimos 40 anos. E o Rio Grande do Norte, quando mais precisa, na sua crise mais aguda da sua economia, especialmente agora, depois da pandemia, onde nós sabemos que vai se agravar a situação. A Petrobras, ao invés de chegar junto e nos ajudar a voltar a investir, ela vai se afastando cada vez mais. Então vamos tentar, com toda a força, com todos os argumentos, convencer a Petrobras, através do governo federal, a fazer um novo caminho para o Rio Grande do Norte, um caminho de volta dos investimentos, favorecendo a geração de emprego e renda e assim promovendo o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado, Pinto Júnior, pela oportunidade que você nos dá de prestar esses esclarecimentos, e aqui eu me despeço de todos que nos acompanham nesse programa. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Muito obrigado ao deputado Hermano Moraes pela participação do programa de hoje. Olha, deputado, essa sua preocupação é muito importante. Eu acho que a Assembleia Legislativa, os 24 deputados, deviam abraçar essa bandeira e, mais do que nunca, fazer essa provocação em conjunto aos 8 deputados e aos 3 senadores, os 8 deputados federais e os 3 senadores que representam o Rio Grande do Norte. E mais, o senhor falou aí que quem se prejudica não é só o Rio Grande do Norte, é todo o Nordeste. Cadê? Seria importante reunir o consórcio de governadores com todas as suas bancadas e, independentemente de partidos políticos, pode ser de A a Z, a questão aí é do Rio Grande do Norte, é a defesa do Rio Grande do Norte e do Nordeste como um conjunto. Então, independente das bandeiras partidárias, talvez seja a hora de se juntar todos os deputados estaduais, federais, senadores, os governadores, os prefeitos das principais cidades e fazer essa luta em defesa da permanência da Petrobras, dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Sim, a sua fala trouxe os números e os números do quanto essa contribuição da Petrobras foi importante para o Rio Grande do Norte nesses últimos 40 anos e o quanta falta isso vai fazer para o futuro. Então, nós já temos aí uma queda na riqueza do Brasil em ordem, segundo os economistas, de 7% em função da pandemia do Covid-19. Nós já vimos de 7, 8 anos de crise econômica e, além do mais, nós temos a saída da Petrobras. Isso vai trazer uma dificuldade grande. Vocês lembram muito bem que o governador Robson deixou no Rio Grande do Norte 3 meses de salários atrasados. Não foi porque o governador Robson quis, não. É porque faltou dinheiro para pagar os servidores. E vocês percebem a dificuldade que a governadora Fátima Bezerra tem tido em pagar os servidores. Agora, nesse cenário de hoje, imagine um cenário pós-pandemia com queda de 7% aproximadamente, pode ser até mais, no que diz respeito ao PIB, a riqueza brasileira, e nós temos os repasses, então vai nos atingir com queda no consumo aqui, consequentemente na arrecadação, isso nas 3 esferas, tanto nos municípios como no Estado, na União, queda de arrecadação. Como é que vai ser isso pós-pandemia? E, além do mais, perdermos a Petrobras. Então, como se diz popularmente, em cima de queda coice, ou seja, nós teremos muita dificuldade pela frente. Há muitas preocupações. Então, a bola está com vocês, deputados federais. A bola está com vocês, senadores. A bola está com vocês, prefeito. A bola está com vocês aí, deputados estaduais, e o deputado Hermano Moraes já levantou a bola. Então, aí na Assembleia Legislativa é bom não deixar esse debate morrer e não deixar o desinvestimento da Petrobras se consolidar no Rio Grande do Norte. Eu sei que uma parte já se perdeu, mas tem como, talvez, esbarrar essa fuga da Petrobras, dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte. A bola está com vocês aqui, nós no Potiguar Notícias. Não vamos esquecer esse assunto. Vamos, inclusive, convidar o Ives Cossino, que é do Sindipetro, para vir conversar conosco aqui, nos atualizar acerca dessa questão do desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte. Olha, pessoal, Festival de Live da Força reúne artistas em prol de ambulantes no Centro Histórico. Então, a Live da Força, Festival Live da Força, acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio.
A notícia completa você acessa aí no www.potiguarnoticias.com.br. Então será uma live para dar força ao pessoal aí dos ambulantes. Olha, o pessoal que é da informalidade estão sofrendo mais do que todo mundo. Olha, as empresas grandes, as empresas médias, as empresas pequenas, fizeram negociação com seus empreendedores, com seus colaboradores, diminuíram a carga, diminuíram o salário, fizeram negociação, deram férias, apelaram para demissões com expectativa de recontratação. Enfim, fizeram todas as negociações e estão sendo feitas ainda todas as negociações. Mas as pessoas que são ambulantes, as pessoas que são da informalidade, elas não têm essa possibilidade. Ela só ganha o que vende naquele dia. Então, imagina, alguém que tem um churrasquinho lá no centro histórico, aqui no centro histórico da cidade de Natal, no centro histórico de Parnamirim, no centro de São Gonçalo do Amarante, de Extremóis, de Ceará-Mirim. Essas pessoas não têm mais a quem vender. Por quê? Porque as pessoas não estão circulando. Você que tem um caldo de cana na beira da estrada, está vendendo muito pouco. Então, essas pessoas estão precisando realmente de ajuda, da solidariedade. E aí eu queria parabenizar as pessoas que estão fazendo a live da força aí no Centro Histórico de Natal. De repente isso vira uma corrente para frente no que diz respeito à solidariedade nos demais municípios do Rio Grande do Norte. Então, parabéns aí para o pessoal da live da força que está dando uma força aí para o pessoal do Centro Histórico. Porque as pessoas que da informalidade estão sofrendo bastante. Outras pessoas que estão sofrendo muito é as pessoas refugiadas. Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu muitos bolivianos, muitas pessoas que são de outros países. Agora você já imagine, se está difícil para a pessoa que é daqui, para a pessoa que fala a mesma língua, para a pessoa que tem amigos, para a pessoa que tem famílias, imagine para as pessoas que são refugiadas. Então, queria parabenizar aqui o pessoal da Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte, que também está dando uma força para as pessoas refugiadas, para as pessoas que estão em vulnerabilidade nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia. Então, um abraço para Kelson Montenegro, para Andresa Tavares, enfim, para todos os companheiros aí da Cruz Vermelha que estão fazendo um esforço no sentido de amenizar o sofrimento das pessoas que estão em dificuldade neste tempo de pandemia. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua contribuição. É tempo de todo mundo contribuir. Às vezes as pessoas dizem, olha, mas isso é uma coisa menor, fazer uma atitude de solidariedade. Olha, mas para alguém que ia dormir sem jantar e passou a dormir jantando, isso faz toda a diferença. Isso alivia o desespero. É claro que não resolve, mas nós não temos um estado de bem-estar social que atenda todas as pessoas. Então é preciso ter tanto pessoas com esse espírito de solidariedade, como instituições importantes como a LBA, que também faz um trabalho nessa direção, a LBV, que é a Legião Brasileira da Boa Vontade. Também queria mandar um abraço para a Oderlândia, que tem um trabalho bonito nesse sentido, na cidade de Natal e no Rio Grande do Norte, e também para a Cruz Vermelha. O ideal era que não precisasse dessa atuação, que nós tivéssemos um estado de bem-estar social, que nós tivéssemos as famílias com poupança, mas as famílias não têm poupança, têm endividamento. Então, é necessário que tenha um nível mínimo de empatia, um nível mínimo de solidariedade nesse tempo de pandemia. Nesse sentido, queria mais uma vez, insisto em abraçar aí o pessoal da Cruz Vermelha no estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, nós ouvimos aí a participação do deputado Hermano Moraes, e agora nós vamos ouvir a participação de Maria Ferreira. Maria Ferreira é empreendedora, é professora do diretora da escola Tereza de Lisieux, que fica ali na rua Nísia Floresta, em Nova Parnamirim. E ela está falando de como se reinventar também nesse período de pandemia. Os donos de escolas estão vivendo um desafio muito grande, os donos de escolas estão obrigados a fazer, e os professores estão obrigados a ir de uma forma muito rápida para a educação à distância. Isso está criando uma dificuldade também para os pais, porque os pais estavam acostumados de ter aquele espaço de tempo de casa onde as crianças ficavam na escola e não estão ficando. É uma dificuldade nesse aprendizado de fazer educação à distância,
é mais uma reflexão. Nós vamos ouvir outros diretores e outros professores e cientistas nessa área da educação à distância. Queria até recomendar para você a professora Andresa Tavares, que é doutora em educação, e ela tem um artigo na coluna no Potiguar Notícias falando dessa questão da educação à distância. Então fica a dica para você acessar aí potiguarnoticias.com.br e ela falar dessa ampliação dos conceitos de educação à distância. Acesse aí Potiguar Notícias e leia Andresa Tavares. Agora, nós vamos agora conversar com a professora Maria Ferreira sobre como é que ela está vendo do ponto de vista do empreendedorismo, como é que ela está buscando se reinventar nesse tempo de pandemia. Alô, professora, a palavra é sua, Maria Ferreira. Gratidão, meu amigo Pinto. O que eu vou tocar nesse assunto, respondendo a sua pergunta, como educadora, empreendedora, vai combinar também com uma pessoa ilustre que é você. Você ama o que você faz. Você tem certeza, você conhece a sua missão, que dentro deles estão inseridos todos os seus objetivos. Essa entrega é fazer o verdadeiro alinhamento para a gente fazer uma entrega perfeita. Se apaixonar por aquilo que a gente faz. Essa certeza é uma combinação que se faz os seres sortudos. Sortudo por quê? Porque nós, dentro de nós mesmos, temos uma motivação interna. E isso flui. Isso flui de uma maneira que o caminho final é um foco total. Esteja nas dificuldades, esteja nas facilidades, aquela busca do conquistar, do se apaixonar, do você desenvolver tudo que está direcionado ao que você primeiramente ama. Isso são as interações que vai conectar diretamente com o nosso processo neural, com o nosso cérebro. A partir daí, sim, você vai ter apenas os cuidados de que simplesmente focar, tirar todos os acessórios do qual está tirando a sua atenção. E isso faz você um vencedor. Faz você uma pessoa que alguém reconheça que você sabe o que quer, você sabe o que faz e principalmente se torna uma referência, ou se torna uma autoridade para dizer: eu posso fazer isso, eu posso levar você a fazer isso. Um abraço, gratidão. A hora que você estiver publicando essa minha pergunta, eu estou exatamente ao vivo com a nossa live que vai ser às 17 horas. Eu e Maurício Ribas estaremos juntos nessa defesa do nosso apaixonar, da nossa missão de educador. E empreendedores, primeiramente da nossa empresa particular, aquela do meu eu, daquilo que eu quero, daquilo que eu amo, e cada dia me apaixono mais. Boa tarde para todos. Abraço. Muitíssimo obrigado, professora Maria Ferreira, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Boa sorte aí no seu nesse reinventar do Tereza de Lisieux. Muitíssimo obrigado. Gente, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, está dizendo que o surto no Brasil só está no começo, que a gente ainda vai ter muita dificuldade, muitas mortes, muitas dificuldades nas próximas 6 semanas, por exemplo. Isso dá 1 mês e meio. Quer dizer, ainda a gente vai ter a finalização desse mês de maio, e ainda em junho nós teremos ainda muita dificuldade no que diz respeito ao Covid-19. Então, fica a dica. A dica é proteja-se. Proteja a si próprio,
proteja a sua família. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha pelo rádio, muitíssimo obrigado. A você que nos acompanha pela TV, muitíssimo obrigado. A você que nos acompanha pelas redes sociais, muita gente nos acompanhando pelos grupos de Zap. Um abraço, muito obrigado e até mais. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.